A oração é a chave que abre as portas da comunicação com Deus. Ela é mais do que um simples ato de pedir ou agradecer. É uma verdadeira conversa com o Pai. Padre Alex Nogueira sempre nos ensina que a oração é a forma de mantermos o nosso relacionamento com Deus forte e constante. Não importa a circunstância em que nos encontramos, a oração deve ser a nossa primeira reação, pois é através dela que somos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida. Quando oramos, não estamos apenas fazendo um pedido, estamos nos colocando diante de Deus, reconhecendo sua grandeza e, ao mesmo tempo, abrindo nosso coração para ouvi-lo. A oração é um momento de intimidade, um espaço onde podemos nos encontrar com o Criador de maneira pessoal e única. Jesus nos ensinou a orar e é através de sua oração, o Pai Nosso, que aprendemos a verdadeira humildade e confiança. Ele nos mostra que, antes de tudo, devemos buscar o reino de Deus, colocando a sua vontade acima das nossas necessidades. Padre Alex nos lembra frequentemente que a oração não deve ser uma lista de pedidos, mas um momento de entrega, de adoração e de abertura ao Espírito Santo. Por isso, devemos cultivar a oração em nossa vida diária, a oração matinal ao acordar, o silêncio ao longo do dia e a oração noturna antes de dormir são momentos essenciais para a nossa saúde espiritual. Quando nos entregamos à oração, conseguimos sentir a presença de Deus mais forte em nossa vida, nos guiando em todas as nossas decisões. Oração é também um ato de gratidão. Muitas vezes, nos esquecemos de agradecer pelas bênçãos que recebemos todos os dias. Padre Alex diz que devemos começar nossa oração agradecendo, pois tudo o que temos é uma dádiva de Deus. Quando somos gratos, nossa visão de vida se transforma e começamos a ver o quanto Deus é bom conosco, mesmo nos momentos difíceis. Portanto, a oração não é apenas uma prática religiosa, é uma necessidade para a nossa vida espiritual. Devemos fazer dela o nosso refúgio e a nossa força. Quando oramos, nos colocamos nas mãos de Deus, permitindo que Ele nos molde, nos cure e nos conduza. É em oração que encontramos a paz que o mundo não pode nos oferecer. Que possamos, a partir de hoje, renovar o nosso compromisso com a oração, buscando sempre mais a presença de Deus em nossas vidas, para que possamos viver de acordo com a sua vontade e ser testemunhas de seu amor no mundo. O batismo é o primeiro e mais fundamental passo na caminhada da fé cristã. É o momento em que somos purificados do pecado original e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Padre Alex Nogueira ensina que, no batismo, recebemos não apenas um rito simbólico, mas uma graça real que transforma nossa alma e marca o início de uma nova vida em Cristo. A partir desse sacramento, passamos a pertencer verdadeiramente à família de Deus. Quando a água batismal toca a nossa cabeça, não é apenas um gesto bonito, é um renascimento espiritual. É como se Deus dissesse a cada um de nós: você me pertence. Esse sacramento nos insere no corpo de Cristo, a Igreja,
e nos torna participantes da sua missão. Padre Alex costuma dizer que o batismo é como uma semente plantada no coração, que precisa ser cultivada ao longo da vida com fé, amor e perseverança. Ser batizado significa viver de forma diferente, significa escolher a luz em vez das trevas, a verdade em vez da mentira, o amor em vez do ódio. Todos os dias, somos convidados a renovar as promessas do batismo, renunciar ao pecado e professar a nossa fé. Padre Alex lembra que a graça batismal não é algo do passado, mas uma realidade viva que nos acompanha em cada decisão que tomamos. O Espírito Santo, recebido no batismo, é quem nos dá força para perseverar. Ele habita em nós e nos orienta, mesmo quando o caminho parece difícil. É o Espírito que nos inspira a buscar o bem, a perdoar, a servir e a amar como Cristo amou. Padre Alex frequentemente reforça que, quando vivemos conscientes dessa presença, a nossa vida muda, deixamos de agir movidos pelo medo e passamos a agir guiados pela fé. O batismo também nos chama à missão. Não fomos batizados apenas para nós mesmos, mas para sermos testemunhas vivas do Evangelho. Ser cristão é levar a luz de Cristo onde há escuridão. É espalhar esperança onde há desespero. É ser sinal de amor em um mundo muitas vezes ferido pela indiferença. Como diz Padre Alex, o verdadeiro batizado é aquele que, com a sua vida, reflete a presença de Deus. E mesmo que às vezes nos afastemos, o batismo nunca se apaga. Essa marca espiritual é eterna. Quando voltamos ao caminho da fé, é como reacender uma chama que sempre esteve acesa, mesmo que pequena. A misericórdia de Deus nos acolhe e nos convida a recomeçar. Sempre. Por isso, cada vez que entramos na igreja e fazemos o sinal da cruz com a água benta, devemos lembrar: fomos lavados, fomos escolhidos, fomos enviados. Que essa lembrança desperte em nós a alegria de sermos filhos de Deus e o compromisso de viver segundo o Evangelho. Que o Espírito Santo renove em nós a graça do batismo, para que possamos caminhar firmes na fé, viver como novas criaturas e ser luz para o mundo. A Eucaristia é o centro da vida cristã. Padre Alex Nogueira sempre nos ensina que este sacramento não é apenas um rito religioso, mas o próprio Cristo se oferecendo por nós. Dio pos Dio. Quando recebemos a Eucaristia, não estamos apenas comungando um pedaço de pão, mas nos unindo ao corpo e sangue de Cristo de uma maneira mística e profunda. O próprio Cristo se faz presente em nossas vidas de forma real, transformando-nos e nos fortalecendo espiritualmente. Em João 6:5-1, Jesus afirma: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. A Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. Padre Alex explica que, ao comungar, participamos de uma união íntima com Cristo que nos sustenta e nos fortalece para viver a vida cristã com coragem e determinação. Ele não nos deixa sozinhos na jornada, pelo contrário, Ele se faz presente em nós,
alimentando-nos espiritualmente para que possamos ser sinais de sua presença no mundo. A Eucaristia é também um sacramento de unidade. Ao participarmos dela, estamos unidos não só a Cristo, mas também uns aos outros. A Igreja é o corpo de Cristo, e a Eucaristia é o vínculo que nos mantém unidos, como membros de um único corpo. Padre Alex sempre nos lembra que a Eucaristia não é algo individual, mas comunitário, ao comungar. Estamos dizendo sim à nossa vocação como Igreja, chamada a viver em comunhão, fraternidade e amor. O momento da comunhão é, portanto, um dos mais sagrados e significativos na vida do cristão. Cada vez que nos aproximamos do altar, devemos fazer isso com reverência, sabendo que estamos diante do próprio Deus, que se oferece em humildade e amor. Padre Alex reforça que, para uma verdadeira comunhão, devemos estar em estado de graça, isto é, sem pecado mortal, para que possamos receber Cristo de forma plena e eficaz. Além disso, a Eucaristia nos chama a viver o mandamento do amor. Quando comungamos, somos convidados a transformar nossa vida em uma oferta de amor ao próximo. A Eucaristia não é um sacramento apenas para o nosso benefício pessoal, mas um mandamento para a missão. Somos chamados a sair do altar e levar o amor de Cristo para o mundo, servindo aos outros com humildade e generosidade. Assim como Cristo fez, Padre Alex também nos ensina que a Eucaristia é fonte de cura em cada missa. Em cada comunhão, Cristo nos cura de nossas feridas espirituais, físicas e emocionais. Ele nos restaura, nos fortalece e nos dá a graça necessária para vencer as dificuldades da vida. Não há doença, dor ou sofrimento que seja maior do que o poder da Eucaristia para nos transformar e nos renovar. Por isso, a Eucaristia deve ser o centro de nossa vida. Não podemos viver como cristãos plenos sem esse alimento divino. Devemos buscar a Eucaristia com fervor e gratidão, sabendo que, ao comungar, estamos recebendo o próprio Deus em nossas vidas, e Ele nos transformará cada vez mais à sua imagem. Que a cada Eucaristia possamos nos aproximar mais de Cristo, renovar nosso compromisso com Ele e com nossa missão de ser luz para o mundo. Que a presença de Cristo em nossa vida nos fortaleça e nos ajude a viver de acordo com sua vontade. A palavra de Deus é a luz que ilumina nosso caminho. Padre Alex Nogueira nos ensina que a Bíblia não é apenas um livro sagrado, mas um manual de vida, cheio de sabedoria divina que nos guia a cada passo. Quando lemos as Escrituras, não estamos apenas adquirindo conhecimento, estamos ouvindo a voz de Deus, que fala diretamente aos nossos corações, nos ensinando como viver de acordo com sua vontade. No Salmo 119, 105, encontramos o versículo: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina as áreas escuras da nossa vida, revelando a verdade e a direção a seguir. Padre Alex sempre nos lembra que, diante das dificuldades e das escolhas que enfrentamos, a palavra de Deus é o único ponto de referência seguro.
Ela nos oferece conselhos sábios e nos orienta no que devemos fazer, ajudando-nos a tomar decisões que agradam a Deus. A Bíblia é também um tesouro de promessas. Cada versículo é uma promessa de Deus para nós. Quando nos sentimos perdidos ou desanimados, é nela que encontramos forças para seguir em frente. Padre Alex destaca que a meditação diária na Palavra de Deus nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, pois Deus está sempre conosco, pronto para nos apoiar. As promessas de Deus são eternas e verdadeiras, e elas nos sustentam nos momentos de tribulação. No entanto, não basta apenas ler a Bíblia. Precisamos viver. A Palavra de Deus não é um texto que devemos apenas conhecer, mas algo que deve transformar a nossa vida. Padre Alex nos desafia a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da Palavra. Como o apóstolo Tiago nos ensina, sejam praticantes da Palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1, 2, 2. A verdadeira mudança acontece quando aplicamos os ensinamentos de Cristo em nossa vida cotidiana, quando nossa maneira de viver reflete a verdade que encontramos nas Escrituras. Além disso, a Palavra de Deus também é fonte de conforto e consolo quando passamos por momentos difíceis, como perdas, doenças ou desafios. É a Palavra que nos oferece paz. Jesus nos diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 1, 2, 8. A Palavra de Deus nos lembra que não estamos sozinhos, que Cristo caminha conosco em todas as dificuldades. Ela é uma fonte inesgotável de esperança e encorajamento. E ao meditarmos nela, experimentamos a paz que só Deus pode dar. Por isso, é essencial que cultivemos o hábito de ler e meditar a Bíblia todos os dias. A leitura diária da Palavra nos mantém conectados a Deus e nos ajuda a crescer espiritualmente. Padre Alex nos ensina que, quando buscamos a Palavra de Deus com o coração aberto, ela se torna viva dentro de nós, transformando-nos e nos moldando à imagem de Cristo. Que possamos, a partir de hoje, renovar o nosso compromisso de viver pela Palavra de Deus, permitindo que ela seja a nossa guia, o nosso consolo e a nossa força. Ao abrirmos a Bíblia, que possamos sempre lembrar: estamos diante de um tesouro, um maná espiritual que nos alimenta e nos sustenta para a nossa jornada de fé. O amor é o fundamento da vida cristã. Quando Jesus foi questionado sobre o maior mandamento da lei, ele respondeu de forma clara e simples: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 2, 2, 3, 7 até 39. Esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. E Padre Alex Nogueira sempre nos lembra que o amor é a base de tudo o que fazemos como cristãos. Amar a Deus é o primeiro e mais importante passo. O amor a Deus não é apenas uma emoção, mas uma entrega total de nossa vida e coração a Ele. Padre Alex nos ensina que,
para amarmos a Deus, devemos buscá-lo acima de tudo. Isso significa que nossa vida precisa ser centrada nele, que nossas escolhas e atitudes devem refletir esse amor profundo e verdadeiro. Amar a Deus é reconhecer sua soberania e bondade. É adorar e servir a Ele com gratidão. É viver de acordo com a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Mas amar a Deus também implica em amar o próximo. O amor ao próximo é a expressão prática do nosso amor a Deus, como diz João 4:20, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. A quem não vê, Padre Alex destaca que não podemos separar o amor a Deus do amor ao próximo. O verdadeiro amor a Deus nos leva a amar aqueles que estão ao nosso redor, independentemente de suas falhas ou diferenças. O amor ao próximo se manifesta em várias formas no perdão, na paciência, na generosidade, na compreensão. Jesus nos chama a amar até nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, a fazer o bem sem esperar nada em troca. Padre Alex nos desafia a viver esse amor radical, a ser agentes de transformação em um mundo que muitas vezes é marcado pelo egoísmo e pela indiferença. O amor é a resposta de Deus para um mundo que está em crise. Quando amamos, refletimos a imagem de Deus, que é amor. No entanto, o amor ao próximo também inclui o amor próprio. Jesus nos manda amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso não significa ser egoísta, mas cuidar de nossa saúde física, emocional e espiritual. Reconhecer o valor que Deus nos dá e viver de maneira digna de seu chamado. Amar a si mesmo significa reconhecer-se como uma criação maravilhosa de Deus, destinada a fazer o bem e a viver com propósito. Padre Alex nos lembra que o amor cristão não é um sentimento passageiro, mas uma decisão diária. Não é sempre fácil amar, especialmente em tempos de conflito ou desentendimento. Mas é justamente nesses momentos que somos chamados a imitar Cristo, que amou até o ponto de dar a sua vida por nós. O amor cristão é sacrificial e exige um coração generoso, disposto a perdoar, a ajudar e a servir. A prática do amor ao próximo também é essencial para construir uma comunidade cristã forte e unida. Padre Alex ensina que, em uma comunidade onde o amor é vivido, os membros se apoiam mutuamente, compartilham as alegrias e as dificuldades e crescem juntos na fé. O amor nos torna uma verdadeira família de Deus, onde todos são acolhidos e respeitados. Portanto, devemos sempre nos perguntar: como posso amar mais a Deus hoje? Como posso demonstrar o amor de Cristo ao meu próximo? Como posso ser uma luz no mundo através do amor? Ao vivermos esses mandamentos, seremos testemunhas vivas do amor de Deus em ação. Que possamos renovar nosso compromisso de amar a Deus com todo o nosso ser e amar o nosso próximo como a nós mesmos, refletindo o amor incondicional que Cristo tem por cada um de nós. Ser santo não é um privilégio de poucos, mas um chamado para todos nós. Padre Alex Nogueira costuma dizer que a santidade não é algo distante,
reservado apenas aos santos canonizados, mas uma vocação que Deus coloca no coração de cada cristão. Ser santo significa viver de forma fiel à vontade de Deus nas pequenas coisas do cotidiano, transformando cada gesto e cada decisão em uma oferta de amor. Muitas vezes, pensamos que a santidade está apenas em grandes feitos milagres, martírios, atos heróicos, mas Padre Alex nos lembra que a verdadeira santidade começa nas coisas simples, no trabalho bem feito, na paciência com a família, na bondade com quem nos trata mal, na honestidade em todas as situações. É na rotina de cada dia que temos a chance de nos aproximar de Deus, fazendo o ordinário se tornar extraordinário quando é vivido com amor. São Paulo escreveu aos Tessalonicenses: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tis 4. Deus quer que sejamos santos porque Ele mesmo é santo. Ele deseja que o nosso coração seja puro, desapegado do mal e voltado para o bem. Padre Alex nos ensina que ser santo é permitir que Deus transforme o nosso coração, tornando-nos cada vez mais parecidos com Jesus. A santidade é o processo de deixar Cristo viver em nós, de maneira que as pessoas possam ver o amor de Deus refletido em nossas ações. A santificação é um caminho contínuo, não acontece de um dia para o outro. Exige perseverança, oração e humildade. E cair e levantar. É reconhecer as fraquezas e confiar na misericórdia de Deus. Padre Alex costuma dizer: a santidade não é a ausência de erros, mas a presença de um coração que recomeça todos os dias. É isso que significa viver a santidade no dia a dia, permitir que Deus nos molde e nos conduza, mesmo nas imperfeições. Para vivermos a santidade, precisamos alimentar nossa alma com os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão. Através deles, recebemos a graça necessária para continuar lutando contra o pecado e crescer na virtude. A oração também é fundamental nesse processo. Quando nos colocamos diante de Deus em silêncio e humildade, Ele nos fortalece e nos orienta, mostrando o caminho certo a seguir. Padre Alex destaca que a santificação também se manifesta no amor ao próximo. Não há santidade verdadeira sem caridade. Amar, servir, perdoar e ajudar os outros são expressões concretas de uma vida santificada. A santidade é vivida quando colocamos o outro em primeiro lugar, quando somos instrumentos de paz e esperança no ambiente onde vivemos. Um sorriso, uma palavra de consolo, um gesto de solidariedade. Tudo isso é caminho de santificação. A santidade é, acima de tudo, alegria. Não uma alegria passageira, mas a profunda felicidade de quem vive em comunhão com Deus. Mesmo nas dificuldades, o coração do santo permanece sereno, porque sabe que tudo está nas mãos do Senhor. Padre Alex nos ensina que o verdadeiro santo é aquele que transmite paz, esperança e amor, mesmo quando enfrenta a cruz. Por isso, sejamos santos nas pequenas coisas. Ofereçamos o nosso trabalho, nossas preocupações e nossos momentos de alegria a Deus. Que cada gesto do nosso dia
seja uma forma de dizer Senhor, eu te amo. Assim, passo a passo, nossa vida se tornará um testemunho vivo do amor de Cristo no mundo. Que possamos, com a intercessão de Nossa Senhora e o exemplo dos santos, trilhar esse caminho de santificação com humildade e confiança, lembrando sempre, a santidade é possível, porque Deus habita em nós. Vivemos em um mundo onde as forças do mal estão em constante ação. No entanto, Padre Alex Nogueira nos ensina que, embora o mal seja real e tenha um impacto significativo sobre nossas vidas, ele não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. A batalha espiritual é uma realidade que devemos reconhecer e enfrentar com coragem e fé. Pois, como diz São Paulo, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 1, 2. É importante entender que a batalha espiritual não é uma luta física, mas uma luta no mundo espiritual, que se reflete em nossa vida diária. O inimigo tenta nos afastar de Deus, semear o medo, a dúvida, o pecado e a confusão. Padre Alex nos ensina que o primeiro passo para vencermos essa batalha é reconhecer que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Não estamos sozinhos nessa luta. Deus, em sua infinita bondade, nos deu os meios para resistir ao mal e viver em vitória. Uma das armas mais poderosas contra o mal é a oração. Padre Alex enfatiza que, quando oramos, estamos invocando o poder de Deus. E é através da oração que podemos combater as tentações e as influências negativas. Jesus mesmo nos ensinou a orar e a vigiar, especialmente nos momentos de tentação. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne fraca Mateios, doce catram. A oração nos dá a força para resistir ao mal, para nos mantermos firmes na fé e para buscarmos a proteção divina. Além da oração, a palavra de Deus é outra arma essencial na batalha espiritual. Padre Alex nos lembra que a Bíblia é a espada do Espírito Santo. Efésios 6, 1, 7. E é nela que encontramos a verdade que nos liberta. Quando conhecemos e proclamamos a palavra de Deus, podemos enfrentar qualquer ataque do inimigo com confiança, porque sabemos que a verdade de Deus é mais forte do que qualquer mentira que o mal queira nos convencer. A Eucaristia também é uma fonte de força na luta contra o mal. Ao comungar o corpo e sangue de Cristo, recebemos a graça que nos capacita a resistir às tentações e a viver segundo a vontade de Deus. Padre Alex nos ensina que a Eucaristia não é apenas um sacramento de adoração, mas também uma proteção contra as forças espirituais do mal. Ao participarmos da Santa Missa, estamos nos unindo ao sacrifício de Cristo e recebendo o seu poder redentor para combater o mal em nossa vida. Além disso, a proteção de Nossa Senhora e dos santos é fundamental em nossa batalha espiritual.
Padre Alex sempre nos lembra da importância de invocar a intercessão da Virgem Maria, que é a nossa mãe espiritual e a grande guerreira contra as forças do mal. Ela está ao nosso lado, orando por nós, e sua proteção nos dá força. Quando enfrentamos dificuldades espirituais, podemos recorrer à oração de Nossa Senhora, pedindo sua ajuda para vencer as tentações e os ataques do inimigo. A batalha espiritual também é um chamado à vigilância. Precisamos estar alertas e não permitir que as pequenas concessões ao pecado entrem em nossa vida. O mal muitas vezes começa de maneira sutil, mas, se não estivermos atentos, ele pode crescer e nos afastar de Deus. Padre Alex nos ensina a sempre vigiar nossas ações, pensamentos e sentimentos, para que possamos detectar qualquer sinal de que o mal está tentando nos enganar. Portanto, a batalha espiritual é real, mas não devemos temê-la. Em Cristo, temos tudo o que precisamos para vencer. Devemos usar as armas que Deus nos deu à oração, a palavra de Deus, a Eucaristia, a intercessão dos santos e a vigilância constante. Quando estamos armados com essas ferramentas, podemos enfrentar qualquer batalha com confiança, sabendo que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz, que possamos, em cada momento, nos lembrar de que estamos em Cristo e com Ele somos mais que vencedores. Que a graça de Deus nos fortaleça e nos proteja de todo o mal, e que possamos sempre lutar pela fé com coragem e confiança. O perdão é um dos pilares mais importantes da vida cristã. Jesus, em sua infinita misericordia, nos ensinou que perdoar não é apenas uma opção, mas um mandamento. Em Mateus 6:4-15, ele diz porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Padre Alex Nogueira sempre nos lembra que o perdão não é algo que fazemos apenas por bondade, mas é uma escolha de obediência a Deus, que nos chama a perdoar como Ele nos perdoa. Perdoar é libertar o coração do rancor, da amargura e da dor. Quando guardamos mágoas, estamos permitindo que o mal nos controle. O perdão, por outro lado, nos liberta, trazendo paz ao coração e restaurando a nossa relação com Deus e com os outros. Padre Alex costuma dizer que o perdão é uma chave que abre as portas da cura interior. Quando perdoamos, não apenas libertamos aqueles que nos feriram, mas também a nós mesmos, permitindo que a graça de Deus cure nossas feridas emocionais e espirituais. No entanto, o perdão não significa esquecer o mal feito, mas é uma decisão de não mais deixar que o pecado do outro nos escravize. É um processo de cura que leva tempo, mas é essencial para a nossa saúde espiritual e emocional. Padre Alex nos ensina que o perdão não é um sentimento, mas uma escolha. Às vezes, pode ser difícil, mas a graça de Deus nos capacita a perdoar. Mesmo quando o coração hesita, quando escolhemos perdoar, estamos imitando Cristo, que, na cruz, pediu ao Pai: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Lucas 2, 3, 3, 4. O perdão também é essencial para a nossa vida em comunidade. A igreja é um corpo. E um corpo só pode funcionar bem quando seus membros estão unidos. O ressentimento e o ódio destroem a comunhão. Padre Alex enfatiza que a verdadeira unidade na igreja vem do perdão mútuo. Quando perdoamos, nos tornamos mais parecidos com Cristo e abrimos espaço para que a paz de Deus reine em nossos corações e em nossa comunidade. Alem disso. O perdão é um caminho de libertação. Muitas vezes somos escravizados pelo rancor e pela raiva. Isso nos impede de crescer espiritualmente e de experimentar a verdadeira paz. O perdão nos liberta dessas correntes, permitindo que experimentemos a paz de Deus de maneira profunda. Padre Alex nos ensina que, ao perdoar, damos espaço para que Deus trabalhe em nós, curando as feridas e trazendo restauração à nossa vida. Quando não perdoamos, estamos vivendo presos ao passado, às ofensas que recebemos, e isso impede o nosso crescimento espiritual. O perdão, por outro lado, nos faz olhar para o futuro com esperança, permitindo que a graça de Deus nos guie para uma vida mais plena e feliz. A cura interior vem quando escolhemos perdoar, quando deixamos que a misericórdia de Deus flua através de nós, curando nossas feridas e nos tornando pessoas mais amorosas, compassivas e humildes. É importante lembrar que o perdão é um processo contínuo. Às vezes, podemos precisar perdoar mais de uma vez, especialmente quando as feridas são profundas. Mas, a cada vez que perdoamos, mais perto estamos de nos tornar como Cristo. A cura interior não acontece de uma vez só, mas é um caminho diário de entrega e confiança em Deus. Cada passo dado no perdão é um passo em direção à liberdade que Cristo nos oferece. Que possamos, com a ajuda de Deus, escolher o perdão todos os dias, permitindo que Ele cure as nossas feridas e transforme os nossos corações. Ao perdoarmos, não só abrimos o caminho para a paz interior, mas também nos tornamos canais da misericórdia de Deus para o mundo. A amizade verdadeira é um dos maiores dons que Deus nos dá. Padre Alex Nogueira nos ensina que, ao lado do amor a Deus e ao próximo, a amizade cristã é um valor que deve ser cultivado com zelo, pois ela reflete o amor incondicional de Cristo por nós. No entanto, como toda relação humana, a amizade também exige dedicação, respeito e comprometimento. A amizade verdadeira, aquela que edifica e fortalece a fé, é aquela que nos aproxima de Deus, nos ajuda a crescer espiritualmente e nos impulsiona a viver de maneira mais virtuosa. Jesus, ao longo de sua vida, nos mostrou o verdadeiro significado da amizade. Ele não só era amigo dos discípulos, mas também se tornou o maior amigo da humanidade. Ao dar a sua vida por nós, ele nos diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamei amigos. João 1,5:1,5. A amizade verdadeira está enraizada na confiança, na sinceridade
e na entrega. E, como Jesus fez, somos chamados a ser amigos uns dos outros, dispostos a ajudar, ouvir e apoiar no caminho da fé. Padre Alex nos ensina que a amizade cristã é muito mais do que uma troca de favores ou momentos de diversão. Ela deve ser uma amizade que eleva, que desafia, que edifica. Em 1 João 4, 7 até 8. Somos lembrados, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A verdadeira amizade é aquela que nos leva a um amor mais profundo por Deus e pelo próximo, e nos ajuda a viver de maneira mais fiel aos ensinamentos de Cristo. Uma amizade genuína também nos ensina a perdoar em qualquer relacionamento. Inevitavelmente surgirão diferenças e desentendimentos. Padre Alex nos lembra que, em uma amizade verdadeira, é necessário praticar o perdão mútuo, como Cristo fez por nós. Quando perdoamos, curamos as feridas, restauramos a confiança e seguimos em frente, mais unidos do que nunca. A amizade cristã é, assim, um reflexo do perdão de Deus em nossas vidas. Além disso, a amizade verdadeira nos leva a ser mais solidários e generosos. Em uma sociedade marcada pelo individualismo, a amizade cristã nos convida a viver em comunidade, a compartilhar nossos bens, nosso tempo e nosso amor com aqueles que estão ao nosso redor. Padre Alex sempre nos ensina que, quando vivemos as amizades na fé, estamos construindo uma comunidade de amor, onde todos são acolhidos e apoiados. A amizade é uma verdadeira expressão do corpo de Cristo, que se fortalece quando seus membros estão unidos. É importante também lembrar que, assim como em qualquer relação, precisamos escolher com sabedoria nossas amizades. Padre Alex nos alerta sobre as amizades que podem nos afastar de Deus, aquelas que nos incentivam ao pecado ou à falta de virtude. Jesus nos ensina que devemos ser cuidadosos ao escolher nossos companheiros de jornada, pois, como ele diz, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 1, 5, 3. A amizade cristã deve nos aproximar de Deus e não nos afastar dele. Por fim, a amizade cristã nos prepara para a maior amizade de todas, a amizade com Cristo. Quando cultivamos boas amizades aqui na Terra, estamos sendo treinados para nos unir ainda mais profundamente a Cristo. O nosso maior amigo, Ele nos chama para estar com Ele para sempre. E, enquanto vivemos, podemos começar a experimentar o que é essa amizade divina em nossas relações humanas. A amizade cristã, então, é um reflexo do amor de Cristo, que nos ensina a amar uns aos outros de maneira desinteressada e generosa, que possamos, a partir de hoje, buscar e valorizar as amizades que nos aproximam de Deus, que nos ajudam a crescer na fé e que nos incentivam a viver de maneira mais santa, que, como Cristo, possamos ser amigos uns dos outros, prontos para ajudar, perdoar
e caminhar juntos na jornada da fé. A vida consagrada é um dos maiores exemplos de dedicação e entrega a Deus. Padre Alex Nogueira nos ensina que, ao escolher seguir a vida religiosa, o consagrado faz uma entrega radical de si mesmo, colocando-se inteiramente nas mãos de Deus. A vida consagrada é uma resposta ao chamado de Cristo, um chamado para viver de maneira diferente, para viver inteiramente para Deus e para os outros, com um coração livre das distrações e dos apegos do mundo. Jesus, em sua vida, nos deu o exemplo de uma entrega total ao Pai. Ele deixou tudo para seguir a vontade do Senhor, vivendo uma vida de pobreza, castidade e obediência. Os consagrados, ao seguir o exemplo de Cristo, escolhem viver essas três virtudes de maneira radical, buscando ser sinais do reino de Deus no mundo. A vida consagrada não é uma vida de reclusão ou de afastamento do mundo, mas uma vida dedicada a servir a Deus e aos outros de uma maneira única e profunda. Padre Alex destaca que a vida consagrada é um testemunho vivo do amor de Deus. Quando um homem ou uma mulher faz votos de pobreza, castidade e obediência, ele ou ela está dizendo ao mundo que o amor de Deus é mais importante do que qualquer coisa que o mundo tenha a oferecer. A pobreza consagrada significa viver com o mínimo necessário, sem apego a bens materiais. Confiando plenamente na providência de Deus, a castidade é a entrega total do corpo e da alma a Deus, reservando a intimidade para Ele. E a obediência é a disponibilidade para fazer a vontade de Deus. Sem reservas, o consagrado não vive para si, mas para Deus e para os outros. Padre Alex nos lembra que a vida consagrada é uma vocação de serviço, onde o consagrado se coloca à disposição da Igreja, dos pobres, dos doentes e de todos aqueles que precisam de ajuda. Ser consagrado é ser um instrumento de Deus no mundo, refletindo seu amor e sua misericórdia em tudo o que faz. A vida consagrada é um sinal de esperança para o mundo, mostrando que a verdadeira felicidade e realização vem de viver para Deus e para os outros. É importante, no entanto, entender que a vida consagrada não é um caminho fácil. Como qualquer vocação, ela exige luta, sacrifício e renúncia. Padre Alex ensina que, em momentos de dificuldade, os consagrados são chamados a confiar plenamente na graça de Deus, sabendo que Ele está sempre com eles, fortalecendo-os. A vida consagrada é, muitas vezes, um caminho de cruz, mas também é um caminho de ressurreição, pois aqueles que se entregam a Deus experimentam uma paz e uma alegria que o mundo não pode oferecer. O chamado à vida consagrada é um chamado que vem de Deus, mas também é um chamado que exige resposta. Não é algo que pode ser imposto, mas uma escolha livre e amadurecida, feita com discernimento e oração. Padre Alex nos ensina que, ao responder ao chamado de Deus, o consagrado se torna uma verdadeira testemunha do amor de Deus, vivendo sua vida como um sinal da presença de Cristo no mundo. Além disso, a vida consagrada
não é apenas para padres e freiras, mas é uma inspiração para todos os cristãos. Cada um de nós é chamado a viver sua vocação com a mesma dedicação e entrega que um consagrado. Padre Alex destaca que, mesmo aqueles que vivem no mundo, são chamados a ser santos e a dedicar sua vida a Deus, sendo testemunhas de Cristo em suas famílias, empregos e comunidades, que possamos, ao olhar para aqueles que escolhem a vida consagrada, reconhecer neles o reflexo do amor de Cristo e nos inspirar a viver nossa própria vocação com mais intensidade e generosidade. Que o exemplo dos consagrados nos mostre o caminho de uma entrega total a Deus e que possamos, em nossa própria vida, buscar sempre a vontade de Deus, vivendo com alegria e paz no caminho da santidade. A misericórdia de Deus é um dos aspectos mais profundos e maravilhosos do seu caráter. Padre Alex Nogueira nos ensina que, ao entendermos a misericórdia de Deus, somos chamados não apenas a experimentá-la, mas também a vivê-la em nossas próprias vidas, com o mesmo amor e compaixão que Ele tem por nós. Em Lucas 6:36, Jesus nos diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. A misericórdia de Deus nos ensina que, independentemente de nossas falhas e limitações, Ele sempre está disposto a nos perdoar, a nos acolher e a nos dar uma nova chance. A misericórdia divina é infinita e imensurável, e é o grande fundamento da nossa fé. Padre Alex destaca que, quando experimentamos o perdão de Deus em nossas vidas, devemos ser gratos e retribuir essa misericórdia através da prática da caridade, a caridade ou o amor ao próximo. É a expressão concreta da misericórdia de Deus em nossas ações diárias. Quando amamos e ajudamos os outros, especialmente os mais necessitados, estamos sendo instrumentos da misericórdia de Deus no mundo. Jesus, em sua vida terrena, foi o maior exemplo de misericórdia e caridade. Ele curou os doentes, perdoou os pecadores, acolheu os marginalizados e ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo. Padre Alex nos lembra que, como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, tornando-nos também instrumentos de misericórdia e amor. A caridade não é apenas um ato isolado, mas uma atitude constante de compaixão, empatia e serviço aos outros. Isso inclui cuidar dos necessitados, visitar os enfermos, consolar os aflitos e ajudar aqueles que estão em dificuldades espirituais, emocionais ou materiais. A prática da caridade começa em casa, com aqueles que estão mais próximos de nós. Padre Alex nos ensina que, muitas vezes, a misericórdia que devemos oferecer é aquela que começa no convívio familiar e se estende para a comunidade. Precisamos aprender a ser misericordiosos uns com os outros, especialmente nos momentos de dificuldade e conflito. A verdadeira caridade não se limita a ações externas, mas envolve também o perdão, a paciência e a compreensão em nossos relacionamentos diários. A misericórdia de Deus também nos chama a um compromisso com a justiça social. Padre Alex nos desafia a não fecharmos os olhos
diante da injustiça, da pobreza e da desigualdade. Como cristãos, somos chamados a lutar pelos direitos dos pobres, dos oprimidos e dos marginalizados. A caridade não é apenas uma resposta individual, mas também uma ação coletiva para transformar as estruturas injustas da sociedade ao praticarmos a misericórdia de Deus. Devemos também trabalhar para construir um mundo mais justo, onde todos possam viver com dignidade. É importante lembrar que a misericórdia não significa ignorar o pecado ou a injustiça, mas tratá-los com compaixão, oferecendo o perdão e o apoio necessários para a conversão e a cura. Padre Alex nos ensina que, ao praticarmos a misericórdia, estamos ajudando as pessoas a se reconciliarem com Deus e a viver de acordo com sua vontade. A caridade é, portanto, uma forma de colaborar com Deus na redenção do mundo. Por fim, a misericórdia de Deus nos chama a ter um coração aberto e generoso quando entendemos o quanto fomos amados e perdoados por Deus. Somos movidos a estender esse amor e perdão a todos ao nosso redor. A verdadeira misericórdia é aquela que não espera recompensas, mas que se doa gratuitamente, assim como Cristo fez por nós. Que possamos, a cada dia, viver a misericórdia de Deus em nossas vidas, buscando sempre praticar a caridade com generosidade e compaixão. Que a misericórdia de Deus nos transforme e nos capacite a ser luz no mundo, levando o amor de Cristo a todos os que encontramos em nosso caminho. A providência de Deus é uma das manifestações mais consoladoras do seu amor por nós. Padre Alex Nogueira frequentemente nos ensina que, mesmo em meio às dificuldades, podemos confiar que Deus cuida de nós e que nada acontece em nossas vidas sem que Ele o permita. A providência divina não é uma promessa de uma vida sem problemas, mas a certeza de que, em tudo, Deus está no controle e trabalha para o nosso bem. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, cuida de nós em todos os momentos. Mesmo quando não conseguimos enxergar sua ação diretamente, muitas vezes nos deparamos com situações difíceis, com perdas ou com momentos de angústia, e podemos nos sentir perdidos. Mas é justamente nesses momentos que a providência de Deus se manifesta de maneira mais profunda. Ele não nos abandona e sempre nos envia o que precisamos. No momento certo, Padre Alex nos lembra que a confiança na providência de Deus exige fé. Precisamos acreditar que Deus conhece o nosso coração, nossas necessidades e que Ele sempre age para o nosso bem, mesmo que nem sempre entendamos os seus caminhos. Muitas vezes, o Senhor nos chama a confiar, mesmo quando o futuro parece incerto. Em Mateus 6:5-34, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã, pois o Pai Celeste cuida de nós. Olhem para as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste as alimenta. Não valem vocês muito mais do que elas? A providência de Deus não significa que devemos ficar passivos,
esperando que tudo aconteça por si só. Deus nos dá o livre-arbítrio para tomarmos decisões, mas sempre com a confiança de que Ele nos orienta e nos ajuda em nosso caminho. Quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, estamos abrindo o coração para que Ele nos guie e nos ensine o melhor caminho a seguir. Padre Alex destaca que a providência divina nos chama a viver com um espírito de gratidão, reconhecendo que todas as coisas boas vêm de Deus, e a viver com generosidade, sabendo que, como Ele cuida de nós, devemos cuidar uns dos outros. Um aspecto importante da providência de Deus é a maneira como Ele se revela em nossa vida diária. Às vezes, a providência de Deus se manifesta em pequenos detalhes, uma palavra de encorajamento, um amigo que aparece no momento certo, uma oportunidade inesperada. Padre Alex nos ensina a estar atentos à ação de Deus em nossa vida cotidiana, pois Ele se faz presente de muitas formas. Precisamos aprender a perceber suas bênçãos, mesmo nas coisas simples, e agradecer por sua fidelidade. Deus também usa outras pessoas para cumprir sua providência em nossas vidas. Muitas vezes, Ele coloca em nosso caminho pessoas que nos ajudam, nos aconselham ou nos dão apoio nos momentos difíceis. Essas pessoas são instrumentos da providência divina. E Padre Alex nos ensina a reconhecer isso e a ser gratos por elas. Devemos também ser instrumentos da providência de Deus para os outros, sendo generosos e prestativos, ajudando aqueles que estão em necessidade. A confiança na providência de Deus nos dá uma paz que transcende a compreensão humana. Quando sabemos que Deus cuida de nós, podemos viver com serenidade, mesmo diante das adversidades. A providência divina nos ensina a não viver com medo ou ansiedade, mas a confiar plenamente no plano de Deus para as nossas vidas. A paz que vem dessa confiança é uma paz profunda, que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Deus está conosco. Sempre que possamos, a cada dia, renovar nossa confiança na providência de Deus, lembrando que Ele cuida de nós em todos os momentos e que nada está fora do seu controle, que, mesmo nas dificuldades, possamos olhar para o céu e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Que essa confiança nos dê paz e nos ajude a viver com alegria, sabendo que Deus sempre tem o melhor para nós. O sofrimento é uma realidade presente na vida de todos nós, e muitas vezes ele se torna um dos maiores desafios espirituais que enfrentamos. No entanto, Padre Alex Nogueira nos ensina que o sofrimento, embora doloroso, pode ser redentor quando é vivido à luz da cruz de Cristo, Jesus, em sua paixão e morte. Nos deu o exemplo de como o sofrimento pode se transformar em caminho de salvação. Em João 1:2-4, ele diz: em verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morre, dá muito fruto. O sofrimento não é algo que buscamos, nem algo que devemos desejar, mas é uma parte inevitável da experiência humana.
Todos nós enfrentamos momentos de dor, seja através da perda de um ente querido, de dificuldades físicas ou emocionais, ou até mesmo de crises existenciais. Porém, a grande mensagem cristã é que o sofrimento não é o fim. Ele tem um propósito no plano de Deus e, quando oferecemos nosso sofrimento a Ele, ele se torna uma oportunidade para a purificação, para o crescimento espiritual e para a participação na obra redentora de Cristo. Padre Alex nos lembra que a cruz de Cristo é o grande sinal de que o sofrimento não é em vão. Ele, que é o Filho de Deus, aceitou sofrer por nós e morreu por nossos pecados. Através de sua morte, ele venceu o pecado e a morte e nos deu a esperança da ressurreição. Isso significa que, quando nos unimos ao sofrimento de Cristo, nosso sofrimento também pode se transformar em um meio de renovação, a cruz, que inicialmente parece ser o símbolo da dor e da derrota, e, na verdade, o sinal da vitória sobre o mal e da esperança para a humanidade. Em nossos próprios sofrimentos, somos convidados a olhar para Jesus na cruz e a entender que Ele está conosco em nossa dor. Em 2 Coríntios 1:5, São Paulo nos diz: porque, assim como os sofrimentos de Cristo se multiplicam em nós, também a nossa consolação se multiplica por Cristo. Quando sofremos, não estamos sozinhos. Cristo se faz presente em nosso sofrimento, oferecendo-nos sua paz e seu consolo. Ele entende nossa dor, pois ele mesmo experimentou o sofrimento humano de maneira profunda. A fé cristã não é uma fé que ignora a dor, mas uma fé que encontra um novo significado no sofrimento. Padre Alex ensina que, ao aceitarmos o sofrimento com fé, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, pois estamos participando de sua obra redentora. O sofrimento que vivemos, oferecido com amor a Deus, não é desperdiçado. Ele nos transforma, nos purifica e nos prepara para a vida eterna. Além disso, Padre Alex nos lembra que a ressurreição de Cristo é a garantia de que, mesmo nas situações mais dolorosas, a esperança nunca morre. O sofrimento, quando vivido à luz da cruz, sempre abre espaço para a ressurreição, depois da dor. Vem a alegria depois da cruz. Vem a vida. Assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia, também nós, ao enfrentarmos nossas cruzes, podemos esperar a ressurreição e a renovação que vem de Deus. O sofrimento também nos ensina a compaixão. Quando passamos por momentos de dor, tornamo-nos mais sensíveis às dores dos outros. Padre Alex nos ensina que devemos ser testemunhas da misericórdia de Deus para com os outros, oferecendo-lhes apoio, amor e compreensão nos momentos de sofrimento. A caridade e a compaixão são expressões do amor cristão, especialmente quando os outros estão passando por dificuldades. Finalmente, a cruz nos chama à esperança. Embora o sofrimento seja real e muitas vezes avassalador, somos chamados a olhar para além da dor e a confiar que Deus tem um plano de salvação para cada um de nós.
A esperança cristã é uma esperança que não é abalada pelas dificuldades, porque ela se fundamenta na certeza de que, em Cristo, a vitória já foi conquistada. Que possamos, então, oferecer nosso sofrimento a Deus, com a confiança de que Ele nos acompanha em cada momento. Que, ao olharmos para a cruz de Cristo, possamos encontrar a força para perseverar, sabendo que a ressurreição e a nova vida sempre seguem a cruz, e que, em nossas dificuldades, possamos sempre lembrar a dor de hoje não se compara com a glória que nos espera.